Quando a gente fala sobre o que é o autismo, sempre vem na nossa cabeça aquela imagem daquele menino de 10 anos ou menos, não verbal, que tem comportamentos extremamente característicos, mas isso é só uma pequena porcentagem dentro do espectro, tá certo? O autismo não é uma condição que ele aparece na infância e vai embora na vida adulta, não. Muitas dessas pessoas, elas sofreram tentando se adaptar desde mais novas e até hoje. E agora na vida adulta, por causa de todo esse esforço para se adaptar, eles descobrem que são pessoas autistas. E deixa eu te contar, muita gente ainda não sabe o que é. Hello everyone, Teacher Alex aqui. Eu sou professora de inglês, neuropsicopedagoga. Eu também sou formada em biomedicina. Sou uma mulher adulta que foi diagnosticada, essa palavra tá difícil pra mim hoje, viu? Diagnosticada com autismo, TDAH e superdotação aos 28 anos. Né? Fui diagnosticada tardiamente. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que é o autismo sem estereótipo, da maneira mais fácil e didática possível, tá certo? Então, se você que tem interesse em saber o que é o autismo, como é que ele funciona, principalmente como é ser uma pessoa diagnosticada tardiamente, fica aqui que esse vídeo é para você. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que, se você já assistiu alguns vídeos, os vídeos anteriores, você já sabe o que significa isso, tá certo? O que isso significa? Significa que o cérebro da pessoa autista, ele vai se organizar, ele vai processar informações de forma diferente ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, desde o nascimento, desde lá quando a gente era um pequeno feto até a hora, né, da gente descansar, né? Então a gente vai estar falando sobre um funcionamento que ele vai impactar principalmente a comunicação, interação social, o nosso comportamento, a percepção sensorial, tá certo? E a nossa regulação emocional. O autismo não é uma doença, então a gente pode parar com esse negócio de tentar curar o autismo? Ok, obrigado. Não tem cura para o autismo porque o autismo não é uma doença, tá certo? Também não vai ser algo que você vai pegar do seu coleguinha na escola ou do seu colega do trabalho, tá certo? E principalmente não é uma fase, tá? Não existe isso de ele tá numa fase autista, não existe isso. Tá certo? Porque para ser uma condição do neurodesenvolvimento tem que estar presente desde a infância, tá certo? E o que isso vai, como é que isso funciona, né, pro autista? A gente vai organizar e responder ao mundo, né, planejar, pensar de uma forma completamente diferente das outras pessoas. Não é uma listinha de comportamentos individuais, isolados, muito menos características de personalidades. É um padrão global de funcionamento da pessoa, tá? E é um dos motivos pelo qual a gente tem que parar com esse negócio de ai, todo mundo é um pouco autista, porque não existe ser um pouco autista e a gente vai explicar lá na frente o porquê. Então vamos explicar agora o porquê que o autismo ele tem esse nome, né, de transtorno do espectro autista, né? O que isso significa, na final? Então, quando a gente fala que o autismo ele é um espectro, a gente não está falando que existem características preto e existem características brancas. A gente está falando que essas características elas podem apresentar uma variedade de apresentações, tá certo? Então, dentro do espectro autista, a gente pode ter duas pessoas autistas completamente diferentes. A gente pode ter pessoas autistas que elas são verbais, ter pessoas autistas que elas são não verbais, que elas vão apresentar a sua cognição, seu intelecto preservado, outras vão apresentar uma deficiência intelectual, né, associada, umas vão apresentar só o espectro autista, outras vão apresentar outros transtornos associados, vai ter altas habilidades, não ter altas habilidades, enfim. Duas pessoas autistas, elas podem ser completamente diferentes e ainda assim serem pessoas autistas, tá certo? E quando a gente fala também sobre pessoas autistas, é uma curiosidade muito grande que as pessoas têm sobre o que é o nível de suporte, como funciona o nível de suporte. Então vamos deixar uma coisa bem claro aqui, que nível de suporte não está associado ao quão inteligente aquela pessoa é. Tá certo? Não significa que quanto maior o nível de suporte, menos inteligente a pessoa é. Não funciona assim, ok? Ok? Então, o que significa
significa, afinal, nível de suporte? O nível de suporte é a quantidade de ajuda que aquela pessoa precisa, o quanto de suporte, o quanto de apoio que aquela pessoa precisa, tá certo? E nem sempre precisa ser uma pessoa, né, uma presença física junto com aquela pessoa 24 horas por dia, tá? Abençoados aqueles que conseguem ter, mas, né, o que pode ser? Às vezes pode ser uma adaptação de trabalho, às vezes pode ser fone com cancelamento de ruído, pode ser um tempo para autorregulação, um objeto regulador, ou o celular também pode ser um objeto né, que ajuda no suporte. Você pode ter também tecnologia assistida, você pode ter inteligência artificial que ajuda na comunicação. Então tudo isso são lista de coisas que ajudam a pessoa, né, que dão suporte para o autista. E aí, afinal, o que esse suporte faz? Esse suporte faz com que a pessoa ela consiga ser o mais funcional possível. Porém, entretanto, todavia, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, que funcionalidade aparente não é a mesma coisa de ausência de prejuízo. Por quê? Porque para ser uma pessoa autista, a gente precisa ter, né, esta palavrinha no nosso diagnóstico, que é prejuízo, ter prejuízos, tá certo? Então, muitos autistas adultos, né, são diagnosticados tardiamente porque aprenderam a se adaptar. Especialmente quem nasceu nos anos 80, 90, 2000, a gente aprendeu todo mundo a se virar sozinho. A gente basicamente cresceu do tipo, o mundo tá aí, se vira, tá certo? Porque tinha consequências se a gente não fizesse aquilo. Então a adaptação ela existe, mas o prejuízo ele continua, porque usar o meu abafador quando eu saio na rua não vai diminuir a minha sensibilidade auditiva, tá? Trocar o tecido que eu, né, da roupa que eu uso não vai diminuir a minha sensibilidade tátil, né? Ou então usar o óculos escuro não vai diminuir a minha fotossensibilidade, né? Às vezes eu posso até participar de conversas, mas muitas das vezes eu vou continuar sem entender o que está acontecendo ali, né? E ser funcional, fazer essas adaptações custa muito caro e o preço quase sempre é exaustão. Então, se você vê uma pessoa autista adulta exausta, você já sabe muito bem o que é. É pela quantidade de adaptações, pela quantidade de esforço que a gente precisa fazer para parecer funcional. E as pessoas nem sempre veem isso, nem sempre veem esse lado do autista adulto. Então, vamos lá, né? Falar sobre autismo na vida adulta, como é o diagnóstico e tal. Crianças dos anos 80, 90, 2000, né, que foram diagnosticadas com autismo, elas foram diagnosticadas porque os seus prejuízos eram muito visíveis. Quem se adaptou se lascou. Cresceu com uma vida cheia de prejuízos, cresceu com uma vida muito estressante, né? Porque simplesmente dava conta. A gente conseguia fazer essas adaptações e basicamente dava conta. Então ninguém ligava pra gente, né? E uma dessas adaptações, né, é um masking ou é uma camuflagem social, que é um esforço que a pessoa autista faz constantemente para parecer uma pessoa típica. Por exemplo, vou dar exemplo. Ensaiar expressões no espelho. Às vezes você ensaia aquele seu sorriso no espelho para não parecer aquele sorriso forçado, né? Ou às vezes você estuda as reações sociais, você vê as pessoas rindo, conversando, tentando entender e você para e fica prestando atenção, tá? Então quando tiver esse tipo de situação é assim com as outras pessoas. Ou então até mesmo copiar comportamentos, ou então suprimir desconforto. Você está extremamente desconfortável naquele lugar, mas você olha, tá todo mundo bem, você fica, eu não posso mostrar que eu estou mal aqui, porque todo mundo vai me achar estranho, vai me achar chato, vai me achar insuportável, sem noção e etc. Então, por causa dessas situações, por causa dessas coisas, a gente acaba desenvolvendo um masking, que é tudo pra gente não ser visto como uma pessoa estranha, inadequada, sem noção, né? E como nem sempre o autismo ele vai vir associado a uma deficiência intelectual, as pessoas autistas da minha idade, né, ou pelo menos próximo da minha idade, passam décadas sem diagnóstico, sem entender o que acontece. E essa situação piora mais ainda quando a gente fala de mulheres autistas adultas.
né? Porque essa situação, quando a gente fala, sempre quando a gente fala de mulher, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Porque ser mulher já é uma carga social enorme, enorme. A gente precisa ser quieta, gentil, adaptável, disponível emocionalmente, né? Então, desde cedo, a gente tem que ouvir aquele negócio de que a gente não pode incomodar, a gente não pode estranhar, a gente não pode ser difícil, a gente não pode falar alto, né? Então, a gente não pode fazer nada, a gente tem que ser moldada desde o nascimento a ser daquela forma que a sociedade espera que uma mulher seja. Então, o masking na mulher, ela é muito mais intenso, né? Ele é muito mais potente na mulher autista adulta, e isso vai mascarar muito o seu diagnóstico. E aí chega uma hora que a mulher ela já não aguenta mais, aí ela vai procurar ajuda, vai procurar uma terapia, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, e aí ela sai com o quê? Com diagnósticos completamente errados, com diagnósticos que eles são apenas secundários, né? Que é o caso da depressão, da ansiedade. Às vezes, né, elas podem ser até diagnosticadas com outro transtorno que não tem nada a ver com o que ela realmente tem, né? Às vezes elas podem ser diagnosticadas com transtorno bipolar, com borderline, com fobia social, e poucos profissionais pensam na possibilidade daquela mulher a ser adulta, ela ser uma autista adulta, porque ela mascara muito. Até mesmo lá na consulta, ela mascara, porque às vezes ela nem se entende. Ela nem sabe o que está acontecendo. E aí ela começa a fazer um tratamento para tratar situações secundárias, que é no caso, por exemplo, a depressão e a ansiedade, e a causa principal não é tratada, que é o autismo. E aí isso vai gerar um sofrimento crônico e o subdiagnóstico, né, feminino. Então a gente vê muitos artigos por aí falando sobre a dificuldade que é o diagnóstico de uma mulher autista, né, na vida adulta por causa desse mascaramento social, por causa desse masking que deixa tudo um pouquinho mais difícil, né? Então, por causa disso, muitos adultos hoje eles vão acabar vivendo com um cansaço social extremo, exaustão após eventos, após aulas, após o trabalho, hipersensibilidade sensorial, né? Dificuldade de se reconhecer nos estereótipos, né? Dificuldade de manter as demandas sociais, as amizades, tá certo? Porém, o diagnóstico tardio, ele não vai criar o autismo, tá certo? O diagnóstico tardio, ele vai vir para explicar o que você é, para explicar a sua vida inteira de sofrimento, para a partir daí você ter um autoconhecimento e conseguir, principalmente impor limites, viu? Que um dos maiores problemas, né, é a falta de limites que a gente coloca na gente como pessoa autista adulta. Agora a gente vai comentar sobre o mito da funcionalidade. O que é o mito da funcionalidade? É aquele negócio em que as pessoas olham pra você e falam: nossa, mas você é tão funcional, você não parece ser autista, mas você trabalha. Mas você vive sozinho. Vamos quebrar esse mito aí, tá certo? Vamos começar com a sociedade, ela vai medir a sua funcionalidade, tá certo? De acordo com aquilo que ela vê. Então, se você fala, se você trabalha, se você sai sozinho, se você se veste bem, para eles você é 100% funcional, tá certo? Então, você se encaixa nos 70% dos autistas que são aparentemente funcionais, tá certo? Mas isso não significa que, né, não existe prejuízo, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Não é porque vocês me veem aqui sorrindo, falando para a câmera, sendo bem articulada, ou então se alguém já assistiu palestra minha dando palestra, né, que eu não tenha prejuízo na comunicação, tá certo? O meu prejuízo na comunicação, ele aparece principalmente quando eu estou exausta, quando eu estou cansada, ou quando eu estou chegando perto do meu limite, onde meu cérebro tá falando assim: pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E aí, um exemplo é quando eu vou num restaurante, se tiver muita gente, eu não consigo pedir comida. Na verdade, eu não consigo pedir comida em restaurante, porque só pelo fato de eu já ter me deslocado de casa até o restaurante,
Tem um barulho, ruído do lado de fora. Ah, Alessandra, mas você tá com fone de ouvido. Minha gente, não é só o som, às vezes vibra, às vezes eu sinto a vibração. Então tem essa questão de já estou um pouco sobrecarregada da viagem. Aí eu chego no restaurante e tem cheiros de comidas diferentes, cheiros de perfumes diferentes. Aí tem pessoas conversando, barulho de prato, barulho de cozinha. Acabou. Eu, eu sempre tenho que pedir para quem está comigo pedir, fazer o meu pedido, porque eu travo, eu não consigo falar, tá certo? Então, e ninguém vê que depois disso vem, né, o custo de ir ali no restaurante comer com os meus amigos. Tem um custo para mim depois, né? E o custo sempre vem na dor de cabeça, dor no corpo, exaustão extrema. Às vezes, quando é uma semana muito cheia para mim, eu choro. Eu simplesmente vou pro canto, vou pra minha cama, tomo um banho, vou pra minha cama e simplesmente choro. Não consigo comer, eu não consigo. Tá? Às vezes eu preciso me isolar de todo mundo, né? Então, ser uma pessoa autista adulta não é porque eu sou adulta que vai diminuir, né, os meus prejuízos e as minhas dificuldades. Na verdade, por ser adulta, muitas vezes eles aumentam, porque a sociedade me cobra de uma forma como se eu fosse extremamente funcional. E eu não sou, eu só aparento ser, eu finjo ser. Então é muito complicado você ser uma pessoa autista adulta, né? Principalmente uma pessoa autista adulta sem diagnóstico. Imagina quantas pessoas estão sofrendo agora com depressão, ansiedade, isolamento, né? Com problemas alimentares, com dores de cabeça extremas e não sabem que tudo isso é porque você é uma pessoa autista, que você ultrapassou todos os seus limites. É complicado. Então vamos lá, vamos falar agora sobre os critérios de diagnósticos, né, do transtorno do espectro autista. Lembrando que para ser diagnosticado com o transtorno, você precisa ter todos os critérios, tá certo? Não tem que ter, eu tenho até... Não, se você não tem todos os seus critérios, você não é uma pessoa autista, tá? E vale lembrar que esses critérios não saiu da cacholinha de alguém não, tá? São anos estudando, ele está presente lá no DSM-5, tá certo? Então, são pessoas, né, capacitadas que chegaram a um consenso sobre esses critérios e que para ser o diagnóstico, para ter o diagnóstico, você precisa se enquadrar em todos, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar uma lida aqui. Eu tenho a minha filhinha aqui porque a minha memória tá vendo muito boa, não. Eu sei assim, falando, mas explicando, eu preciso ler. Então, o primeiro critério, que é o critério A, ele precisa apresentar dificuldades persistentes na comunicação e interação social, ou seja, troca social emocional, comunicação não verbal, desenvolvimento e manutenção das relações. Eu já vi algumas pessoas ficarem em dúvida sobre o que é essa comunicação não verbal. Comunicação não verbal é aquele negócio de você conseguir ler um ambiente? Não consigo? Aquele negócio de você não entender, por exemplo, as expressões das pessoas. Critério B. Padrões restritivos e repetitivos de comportamento com pelo menos 2. Então você vai precisar ter pelo menos 2 desse daqui. Movimentos ou falas repetitivas. Essas falas repetitivas pode ser ou não a ecolalia, tá certo? Rigidez à rotina, interesses intensos e alterações sensoriais. Tá? Então vamos falar sobre esses movimentos e falas repetitivas. A gente muitas vezes tem aquela ideia de que aquele autista que fica o tempo todo assim, assim, assim. E também. Mas sabe quando você fica com a perninha assim? Ou quando você pega, deixa eu ver uma caneta aqui. Ou quando você pega a caneta e fica... Aí é o combo, né? A caneta, a perninha coisando, ou a mãozinha, né, no cabelo.
Tudo isso pode ser, né, pode fazer parte desses movimentos, ou né, dos movimentos repetitivos. Falas repetitivas, por exemplo, alguém fala alguma coisa com você e você repete. Às vezes não precisa nem falar, só você pensar, fica aquele negócio na cabeça. Ouvir uma música, você fica repetindo o dia inteiro aquela bendita daquela estrofe, o tempo todo na cabeça. Ou então, do nada, você tá cantando uma música. Aí daqui a pouco você para e, nossa, você tá fazendo outra coisa, quando você menos espera, você repete. Isso também faz parte, né, do movimentos ou falas repetitivas. Rigidez à rotina, né? Você odeia que alguma coisa simplesmente apareça. Você já planejou sua rotina, tudo o que você vai fazer naquele seu dia. Tá tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Aí vem um enviado de Deus e atrapalha a tua rotina. Você fica louco. Interesses intensos. Vou dar um exemplo meu. Eu sou viciada nessas sagas aqui. Eu sou viciada, na verdade, não é na saga, é na autora. Então, eu tenho todos os livros da autora. Eu tenho, porque aqui vocês não vão ver todas, tá? Mas ali em cima eu tenho até a versão em inglês e versão em português dos livros. E eu sei o que tem em cada página. De todos os livros. Todos aqueles dali, da mesma autora, eu sei tudo. Terceiro critério, sinais presentes desde a infância, mesmo que mascarados, né? Então você precisa ter, né, algum desses sinais desde a infância, né? Sabe aquela criança chata que fica quieta no canto, né? Às vezes se balançando, às vezes não tá nem aí, às vezes o pai chama, a criança não olha, né? Mas também aquela criança que pode não ter dado trabalho, então os pais simplesmente, ela só é quieta. Acaba dando as características, né, do transtorno como um traço de personalidade da criança, né? E isso acaba acontecendo, mas esses sinais eles precisam estar desde a infância, mesmo que mascarados. Quarto critério, ou critério de prejuízos significativos na vida da pessoa. Gente, para ser autista, para ter esse transtorno, tem que ter, né, algum prejuízo, né? Então, todas essas coisas que eu falei para vocês, né, elas afetam a minha vida muito significativamente. Muitas coisas eu poderia ter passado de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil, se eu tivesse sido diagnosticada antes, né? E não fui. E talvez não, com toda certeza, mesmo sendo diagnosticada antes, eu ainda iria passar por muita coisa porque causa muito prejuízo. Então, se não tiver prejuízo, você não é autista, ok? E o último critério, que é o critério 5, que, né, todas essas características não são explicadas melhor por outra condição. Então, pode ser que a pessoa apresenta todas essas características, mas elas são explicadas melhor por outra condição, né? Vamos supor, por exemplo, fobia social, depressão, ansiedade, entre outras coisas. Se realmente encaixar nessas outras condições, não é autismo. Então, vamos lá. São esses critérios, tá certo? São critérios clínicos sérios, tá certo? É por isso que não existe esse negócio de eu sou um pouco autista. Não existe um pouco autista. Ou você é autista, que você nasceu autista, você tem prejuízos desde a sua infância até a vida adulta, ou você não é. E por fim, o que é que muda tendo o diagnóstico? Muda alguma coisa ou não muda alguma coisa? Tá certo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o diagnóstico não vai mudar quem você é. Você sempre vai permanecer quem você é. A única coisa que vai acontecer é ele vai mudar como você se entende. Ele vai te dar respostas para aquilo que você é, tá certo? Pelas coisas que você passou, tá certo? Então é um processo muito importante de autoconhecimento. E como eu já disse, eu volto a dizer, todo o processo de autoconhecimento, ele precisa ser comemorado, tá certo? Ele precisa ser passado, tá? Então é por isso que muitas pessoas, eles dizem que muitas pessoas adultas que receberam um diagnóstico tardiamente dizem que é um presente, porque realmente é um presente você entender que você não é uma pessoa inconveniente, você não é incapaz, você não é sem noção. Você é uma pessoa que funciona de uma forma diferente das outras pessoas e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora é o momento de você parar e aprender quais são os seus limites, como o seu cérebro funciona, quais são os comportamentos que você precisa ter, o que você precisa mudar,
tá certo? E é também aquele negócio, não é que também, eu já vi médicos, inclusive, falarem isso, que depois do diagnóstico a pessoa fica mais autista. A gente não fica mais autista, a gente só aprende a respeitar os nossos limites, que eles sempre existiram, eles sempre esteve lá e a gente não sabia. Isso não vai significar que tudo vai ficar fácil, tá certo? Porque não fica. Significa que a gente para de ter comportamentos autodestrutivos que eles precisavam ser revistos, tá certo? Que a gente tem limites, esses limites eles precisam ser respeitados. E entender esses limites é uma das partes mais difíceis e mais dolorosas que tem no diagnóstico. Porque o diagnóstico ele não vai resolver tudo, mas sem ele muita gente vai começar a passar a vida se achando defeituosa, se achando sem noção, se achando insuportável, que foi o que aconteceu comigo. E ter esse entendimento sobre quem você é, sobre o que você é, né, faz você perder aquela culpa de existir. E essa é a melhor coisa do mundo. Então, entender o autismo não é sobre se rotular. Entender o autismo é sobre reduzir sofrimentos desnecessários que a gente passou a vida inteira tendo e aprender a lidar com os nossos limites. A gente não precisa de cura, a gente não precisa ser consertados, a única coisa que a gente precisa é se entender. Este canal existe para a gente falar sobre neuroeducação, sobre autismo adulto, TDAH adulto, diagnóstico tardio, consciência e aplicação na vida real, tá certo? Então todas as fontes que eu utilizei, né, para fazer o roteiro desse vídeo vão estar aqui na descrição, então corre lá, dá uma olhada nos artigos, nos sites, tá certo? E se esse vídeo ele fez sentido para você, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com quem precisa ouvir isso. E se você acredita, se você acha que você pode ser uma pessoa autista, procure um profissional, vá no psiquiatra, converse com seu psicólogo, tá? Vá procurar a neuroavaliação, porque você precisa tirar esse peso do seu ombro, tá certo? Então me siga nas outras redes sociais, o nome é neuroenglish.br, eu estou no TikTok, eu também estou no Instagram e eu vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!